é que vocês estão? Então, vamos começar a nossa aula. Já sei que estão bem, já aproveitaram bem o final de semana, né? Teve vários feriados, então acredito que vocês descansaram muito, muito bem. Então, agora é hora de focar nas aulas, certo? Essa semana, se Deus quiser, é os dias todinho de aula normal, sem nenhum feriado, ok? Então, vamos começar com a nossa história. Abra um livro aí na página 67, onde vamos ler juntos Primeiro Reinado, ano 1822 a 1831. Então, eu quero que vocês me acompanhem na leitura, ok? Vamos lá. Com a independência em 1822, o Brasil tornou-se uma monarquia. Então, Dom Pedro foi aclamado imperador do Brasil, recebendo o título de Dom Pedro I. O período em que ele permaneceu no poder foi no ano de 1822 até 1831. Recebeu o nome de Primeiro Reinado. O Primeiro Reinado foi um momento bastante conturbado, marcado, por exemplo, pela insatisfação de algumas províncias que eram comandadas por tropas portuguesas e não aceitavam a independência, além de oposições políticas internas. Em 1823, foi convocada uma assembleia para elaborar a primeira Constituição brasileira. Então, aí está mostrando, tem uma palavra Constituição. O que significa Constituição? É o conjunto de leis que regem um país. Então, essa assembleia era composta por ricos proprietários de terra e grandes comerciantes, não havendo nenhum representante do povo. Durante a elaboração da primeira Constituição, em 1823, os políticos tentaram limitar os poderes do imperador. Ele não concordou, desfez a Assembleia e escolheu pessoas de sua inteira confiança para elaborar uma nova Constituição. Ela ficou pronta em 1824 e foi imposta por Dom Pedro I toda a população. Quando a Constituição é imposta por uma pessoa, apenas dizemos que foi outorgada. Quando é discutida por representantes da população, dizemos que a Constituição foi promulgada. Então, a Constituição de 1824 estabelecia o quê? A monarquia hereditária como sistema de governo, que nas eleições só podiam votar homens livres e com renda determinada, excluindo do voto as mulheres, homens livres e pobres e os escravos. O voto aberto sem ser secreto, era tudo diferente antigamente, viu, minha gente? 4 poderes: o executivo, exercido pelo imperador e seus ministros; o legislativo, que seria exercido pelos deputados e senadores; o judiciário, formado pelos juízes escolhidos e pelo imperador; e o moderador, que era o exercido pelo imperador, que controla todos os outros poderes. A existência do poder moderador gerou muita insatisfação, porque concentrava todo o poder nas mãos do imperador. Então, muitos brasileiros ficaram descontentes com as atitudes autoritárias do imperador nessa época. Confederação do Equador. Revolta iniciada em Pernambuco, mas que foi se espalhando por várias províncias do norte e nordeste do país, como Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí e Ceará. A Confederação do Equador recebeu esse nome porque algumas províncias se situavam próximas à linha do Equador. Então, os objetivos de revolta: convocação de uma nova Assembleia para elaboração de uma nova Constituição,
Também teve a formação de um governo independente na região, acabar com o tráfico de escravos e também diminuir a interferência do governo central nas províncias. Então, o líder do movimento foi o Frei Joaquim do Amor Divino, conhecido como Frei Caneca, que contou com a ajuda de outros nomes importantes como Cipriano Barata e Paz de Andrade. Em setembro de 1824, as forças de repressão ao movimento dominaram Recife e Olinda, e depois o Ceará. As penas impostas aos revoltosos foram muito severas. Frei Caneca foi condenado à forca, porém acabou sendo fuzilado diante de recusa dos carrascos em executar a ordem. Frei Caneca ficou conhecido em nossa história como símbolo do ideal de liberdade. A insatisfação do povo brasileiro com o autoritarismo do imperador era cada vez maior. Dom Pedro I resolveu abdicar no dia 7 de abril de 1831. Quando Dom João VI morreu, Dom Pedro I resolveu voltar para Portugal, deixando o trono para o seu filho, Pedro de Alcântara, que tinha apenas 5 anos de idade, ficando sob a responsabilidade de José Bonifácio até que atingisse a maioridade. O governo ficou nas mãos dos regentes. E assim terminou o primeiro reinado. Dom Pedro I renunciou à coroa de Portugal, entregando-a à sua filha, Dona Maria da Glória, que está mostrando aí na imagem, na foto. Curiosidades: o nome do batismo de Dom Pedro é Pedro de Alcântara, Francisco Antônio, João Carlos Xavier de Paula, Miguel Rafael Joaquim José Gonzaga, Pascoal Cipriano Serafim de Bragança e Bourbon. Então, esse nome aqui, bem pequeno, era o nome de Dom Pedro I, o nome oficial dele, tá certo, minha gente? Então, mas, como era um nome muito grande, ele era conhecido como Dom Pedro I, tá? Então, na página 69, temos o exercício, na página 70, e finaliza na página 71. Tá certo? Então, agora vamos dar encerramento à nossa aula de hoje, ok? E amanhã estaremos aqui de volta. Quero lembrar vocês que essa semana temos aulas todos os dias, viu? A semana completinha. Essa semana não tem nenhum feriado, graças a Deus. Então, agora vamos estudar tranquilamente, sem nenhum feriado, e chega de descansar, porque semana passada vocês já aproveitaram bastante feriado, fora o final de semana, né, minha gente? Então, aguardo vocês amanhã. Um beijo para todos. Tchau!